Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Quero-te desejar uma boa semana e nada melhor do que começarmos a semana, do que começarmos o dia a partir da Palavra de Deus. Ela redefine a nossa perspectiva das coisas, a nossa perspectiva da realidade, e nós precisamos constantemente desta reorientação. Somos facilmente levados pelas circunstâncias, somos facilmente levados pelas nossas expectativas, pelas nossas frustrações, pelas nossas tensões, pelas nossas lutas na nossa alma, e precisamos constantemente da Palavra de Deus vindo até nós. Então quero-te convidar a abrir em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Continuamos a nossa caminhada com Pedro e diz assim o texto: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. Fica por aqui. Pedro agora muda um pouco aquilo que ele tem estado a falar. Ele começa aqui uma nova secção. Nós vamos entrar numa nova secção aqui na carta. E ele começa por trazer algo que ele já trouxe. Obviamente que, apesar de ser uma nova secção, está ligado com o que veio antes, como é natural. E algo que ele traz aqui é uma ideia que já veio antes, que é o facto de nós sermos peregrinos e forasteiros. Os seus leitores e nós também. Nós somos peregrinos e forasteiros. Pedro aqui está a falar da nossa natureza. Aqui está a falar da nossa essência. À luz do nosso novo nascimento, da regeneração, que ele falou logo lá no início do capítulo 1, nós não pertencemos aqui. Okay? Nós temos uma nova natureza, com novos desejos, novas vontades, novas afeições, que caracterizam pessoas que são de uma realidade diferente, embora estejamos nesta realidade. Então, nós não somos do mundo, embora estejamos no mundo. Okay? Jesus falou isso, Pedro traz essa ideia aqui, e esta ideia de ser peregrino, de ser forasteiro, remete-nos para a temporalidade das coisas aqui, para o não apego às coisas daqui, para a distinção da nossa pessoa, do nosso comportamento, das nossas ações, daquilo que almejamos em relação à realidade na qual nós estamos inseridos. Okay? Então, há um lugar para onde nós estamos a ir. Nós estamos a fazer uma peregrinação. Nós somos estrangeiros, pertencemos a uma outra pátria. Okay? E isso é muito importante nós termos noção. Quando nós lidamos com a realidade à nossa volta, quando nós lidamos com os próprios bens materiais, quando nós lidamos com os nossos sonhos, os nossos objetivos e a forma como nós investimos nessas coisas todas, é preciso lembrar que as nossas fichas não devem ser todas apostadas nas coisas daqui, porque nós não somos daqui. E esse é o ponto, ok? É nós investirmos tudo a nossa vida, consagrarmos toda a nossa devoção, o nosso amor, as nossas expectativas, os nossos recursos, a nossa energia, tudo, o nosso tempo, na realidade da eternidade. Okay? Então nós vivemos em função da eternidade, nós não vivemos em função daqui. Isso faz com que nós sejamos proativos e não reativos. E o problema é que muitas vezes nós somos reativos, e é isso que vamos ver a seguir. Muitas vezes somos reativos face àquilo que é colocado diante de nós, porque esquecemos que nós não somos daqui. Porque se nós tivermos sempre esta noção de que a realidade que está por ser consumada, que nós já podemos experimentar aqui agora e nos faz almejar cada vez mais e melhor o que vem, se nós tivermos isso diante dos nossos olhos, então nós vamos ter este desapego saudável. Não é um isolamento, tá? Não é nós nos fecharmos num mosteiro, o ponto não é esse, ok? É nós termos ainda um relacionamento com as coisas daqui, mas esse relacionamento é proporcional face àquilo que tem que ser, ok? Então tem a medida certa, tem as motivações certas, e por isso as coisas à nossa volta não vão nos desviar do foco. E às vezes nós desviamos do foco porque deixamos de ter em perspectiva para onde nós vamos. A forma como lidamos com a tentação, como lidamos com o pecado, como lidamos nos nossos relacionamentos, como lidamos com a vida da igreja, tudo na nossa vida é definido a partir da forma como nós encaramos se somos daqui ou se somos de um outro lugar. Okay? Então avancemos, que já falei bastante aqui a partir disto. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Uma vez que nós não somos daqui, e esse é o ponto de Pedro, está? Porque ele diz,
Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, ou seja, uma vez que vocês são peregrinos, são forasteiros, uma vez que vocês pertencem a uma outra pátria, são estrangeiros, estão de passagem por aqui, abstenham-se das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então está aqui um imperativo, abstenham das paixões carnais. E isto aqui vem na sequência do que eu acabo de falar. Quanto mais nós tivermos noção de que não somos aqui, menos as paixões carnais, que são as reações às circunstâncias que aparecem diante de nós e que chamam pelos nossos impulsos, os nossos impulsos da velha natureza, os nossos impulsos de tudo o que é contrário ao amor a Deus e ao amor ao próximo, nos chamam à impaciência, a uma explosão de ira, que é contrário ao amor ao próximo, nos chamam à lascívia, ao desejo sexual desequilibrado e fora do contexto do casamento. Okay? E isso é falta de amor para com o próximo, seja para quem nós estamos a olhar e a desejar porque estamos a tratá-lo como um objeto, seja e por não estarmos a tratar de forma séria, que é dentro de uma aliança para a vida, que é o casamento, fora disso não é uma aliança séria, ok? Seja, caso sejamos casados, estamos a demonstrar falta de amor por estarmos a olhar para outra pessoa, a desejar outra pessoa que não o amado, o objeto amado e desejado. Estamos a demonstrar que afinal a pessoa não é, com quem estamos casados, não é quem nós mais desejamos e mais amamos, ok? Então, a ganância, o querer, e a ganância é a oposta da generosidade é querer dar ao outro, o ciúme, a inveja, e podemos fazer uma lista inteira de pecados, como eu já tenho falado várias vezes, e nós vamos perceber que tudo isso são reações aos nossos impulsos face à realidade aqui presente desta vida e não são ações de proatividade face à realidade da eternidade, face a uma pátria que nós temos que não é deste lugar. Okay? Mas essa luta existe e Pedro fala isso aqui e nós temos que ser muito honestos com isso, tá bom? Nós não somos aqui super crentes, ninguém é super crente, ninguém é super espiritual e, na verdade, quem não sente esta luta contra a sua própria alma, eu duvido muito que seja salvo, ok? O verdadeiro salvo, a maior angústia da sua alma, a maior tristeza, as lágrimas mais amargas que lhes correm do rosto são fruto desta guerra constante contra a sua alma, de todas as vezes que vai atrás de uma paixão carnal, de todas as vezes que reage e percebe que reagiu segundo um impulso e feriu a glória de Deus, feriu a beleza de Deus, feriu as virtudes de Deus, feriu a sua própria alma, feriu a sua relação espiritual, a sua relação de amor, de afeto, de consagração para com Deus, feriu as pessoas que estão à sua volta, feriu a sua comunidade local, feriu a sua cidade, para quem deve investir o seu bem e conduzir à prosperidade. Ok? Então todo o pecado que nós possamos nomear deve causar um estrago imenso na nossa alma, deve nos deixar desconfortáveis, deve nos fazer dormir mal, deve nos fazer sentir uma culpa saudável, deve nos fazer levar às lágrimas. Agora, eu falei aqui de culpa saudável. Há uma outra culpa que não é saudável. E aqui as coisas podem se confundir um pouquinho, as coisas podem se tornar cinzentas, a linha entre de uma para a outra pode ser muito ténue. A culpa que não é saudável é a culpa que nos destrói. Ok? É a culpa que não nos leva para Deus. Isto é muito importante, fica com isto, por favor. A culpa não saudável é a culpa que não nos leva para Deus. É a culpa que nos leva a nos isolarmos, sentimos remor, sim, percebemos a porcaria que fizemos, sim, mas tal como Judas. Ok? A culpa saudável é aquela que nos faz correr a toda a velocidade para Jesus, porque sabemos que só nele encontramos uma fonte inesgotável e incondicional, que não depende nem sequer da qualidade do nosso arrependimento. Tem que haver arrependimento, sim, mas arrependimento perfeito ninguém tem. Okay? Porque nem nisso nós conseguimos ser bons. Okay? Então, vamos para Cristo. Vamos para Jesus. Choramos o que temos que chorar. Levantemo-nos. Pensemos, ok? Com a mente mais clara, pensemos como é que eu caí aqui. Qual foi a situação gatilho? Qual é o contexto normalmente que me leva a cair neste pecado habitual? O que é que antes pode ser evitado? Em que é que aquilo que eu fiz fere o outro? Quais é que podem ser as consequências para os outros e para mim
se este pecado permanecer e se for levado até uma abertura máxima. Se a minha falta de impaciência for levada a uma ira, se a ira for levada a uma agressão, se a agressão for levada a um crime hediondo. Nós precisamos de pensar sobre isto. Pensar também, por exemplo, no oposto. Como é que a situação, aquele impulso na sua virtude oposta, por exemplo, em vez da ganância, a generosidade, como é que isso faz florescer o outro, faz florescer aqueles que estão à minha volta. Então, este tipo de situações nós precisamos de parar e refletir. E isto vai ao encontro daquilo que Pedro diz, nós estamos a fazer guerra contra a nossa alma. E isto é estratégia de guerra. Okay? Quando as coisas acalmam, nós meditarmos, nós temos que resgatar esta prática da meditação, meditarmos e vamos fazer estratégia de guerra. A estratégia de guerra não se faz durante a guerra quando estamos a ser bombardeados. A estratégia faz-se antes. E nós perdemos tantas batalhas porque nós não meditamos, porque nós não investimos tempo a pensar biblicamente antes sobre como nós caímos, sobre quem Deus é. Outro aspecto importante é nós diariamente mergulharmos na certeza do amor de Deus, mergulharmos no Evangelho, irmos ao Evangelho diariamente, viver a vida em comunidade, ouvir o Evangelho exposto, participar da ceia. Então nós precisamos de construir estas muralhas em torno de nós. E isto vai fazer com que nós tenhamos uma conduta, diz Pedro, tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles vos acusarem de malfeitores, ao observarem as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós estamos rodeados e Pedro que chama de gentios, ele refere-se aos não crentes, nós estamos rodeados de não crentes, que constantemente estão a avaliar as nossas vidas. E muitas vezes o nosso comportamento exemplar é uma agressão para uma consciência que tenta abafar a maldade, ok? É como se nós tivermos uma ferida aberta e formos para o meio do mar, aquilo arde. Embora possa trazer cura, arde. Okay? Então esta é a sensação que muitas vezes as pessoas que têm as suas vidas desajustadas com a vontade de Deus, ao presenciarem alguém que tem a sua vida consagrada a Deus através de um bom exemplo, de uma conduta exemplar, a pessoa tem aquela sensação como quando estamos na escuridão e vem uma grande luz, fere o olhar. Então, e essas pessoas, no dia do julgamento, no dia em que Jesus vier, um dia glorioso em que todos estarão prostrados diante de Jesus, todos se ajoelharão, toda a língua confessará que Ele é Senhor. Uns porque já o amavam antes, outros porque veem algo que nunca viram na vida. Veem Jesus Cristo em toda a sua glória, em todo o seu poder e majestade, não conseguem fazer outra coisa senão se ajoelhar tremendo. Okay? Então vão reconhecer que está ali, de facto, o Deus que eles tentavam abafar nas suas consciências. E vão dizer, este é o Deus daqueles que nós vimos agir desta forma. Eles agiam em amor, em compaixão, em bondade, em justiça, em verdade, em integridade. Eles seguem este Deus. Então eles vão glorificar a Deus ao reconhecerem o povo de Deus que é segundo o Deus que eles adoravam. Okay? Então, nós precisamos de meditar bastante aqui. E podem ver, são apenas 2 versículos. E têm tanto para nos dar. Então, mastiguem. Eu sei que há pessoas que o têm feito, que têm visto os pecados, têm mastigado, que procuram perceber em situações concretas do seu dia como aplicar. E nós precisamos de resgatar essa prática. Okay? De parar, pensar, refletir, meditar, orientados pelo Espírito de Deus. Senão nós vamos perder todas as nossas batalhas. Não é fazendo um devocionalzinho de 3 minutos antes de sair de casa de manhã ou antes de ir dormir que vamos crescer no nosso relacionamento com Deus, que vamos vencer estas batalhas. Deus pode nos visitar assim num momento desses, mas não podemos depender dos meios extraordinários. Precisamos de cultivar a terra, colocar as sementes e esperar que a chuva da graça venha sobre nós. Okay? Então precisamos de ser mais intencionais, mais programados e muito melhores na nossa entrega, na nossa devoção, na nossa consagração a Deus. Então Deus te abençoe.